A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida em mais um dia, amém? Estamos aqui, meus irmãos, para mais um culto matutino, na certeza de que o Senhor está ouvindo nossas orações, recebendo nossos louvores e também preparando nossos corações para a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Nós vamos iniciar este culto mais uma vez em oração, pedindo ao Senhor a direção do seu Santo Espírito para tudo o que viermos a fazer aqui. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, Senhor da glória, queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma manhã em que sabemos que as suas misericórdias foram renovadas sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo teu sustento, te agradecemos por tua bondade sobre a vida de cada servo e cada serva do Senhor, meu Pai. Nós pedimos a direção do teu Espírito Santo, ó Deus, para tudo que será feito aqui neste culto online, pedindo, ó Deus, a tua graça, Pai, que tem nos bastado a cada dia e é suficiente para nós, ó Deus. Perdoa nossas falhas, nossas transgressões, nossos pecados e nos ajuda, meu Deus, a te servir, te adorar em toda e qualquer circunstância, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus, nós te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma manhã nós vamos ler uma porção da Palavra de Deus. Eu convido você a acompanhar juntamente comigo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 ao 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos consola diante das nossas tribulações. E o Espírito Santo nos capacita a consolarmos aqueles que estão precisando de consolação. Meus irmãos, temos vivido tempos difíceis, em que ouvimos, lemos mensagens de muitas pessoas angustiadas, temerosas, diante desse tempo difícil que estamos enfrentando em todo esse mundo. Mas eu peço a você, e essa mensagem também eu peço que o Senhor aplique no meu coração, para que o Senhor me ajude a receber a consolação dEle, para poder consolar também a quem precisa. Busque de Deus encorajamento na palavra. Ore continuamente, todos os dias, se fortaleça espiritualmente, para poder vencer todos os temores, todas as angústias, todas as tribulações que sobrevêm ao seu e ao meu coração. Vamos estabelecer esse plano de ação espiritual para nossas vidas, porque não tem sido fácil, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, e através do Senhor Deus, o Deus de toda a consolação, nós podemos ser consolados diante das angústias, dos nossos medos, incertezas e preocupações. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a estarmos fortes, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Vamos ter mais um momento de oração agora. Eu convido vocês, meus irmãos, a orar juntamente com a nossa irmã Luciedna, consagrando este culto mais uma vez ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, ó Deus, Tu és santo, santo, santo. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta. Tu és, Pai, o nosso Deus. Tu és soberano. Oh, aleluia. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E tudo está no Teu controle, Pai. Nada foge do Teu controle, Jesus. Deus, obrigada por mais uma manhã. Obrigada por mais um dia. E porque as Tuas misericórdias, Pai, se renovaram o fato de não sermos consumidos. Obrigada por mais um culto, ainda que por meio de mídias, Pai, mas que o Senhor venha falar grandemente através dos louvores e principalmente através da Tua santa palavra que será pregada. Fala poderosamente, Deus, ao Teu povo e que continuemos, Pai, a ser obedientes e praticantes da Tua santa palavra. Deus, obrigada por tudo. A Tua palavra diz, Pai, que Tu és o nosso socorro, bem presente da hora da nossa angústia. Obrigada, Pai, porque não há outro Deus nas nossas vidas a não ser o Senhor.
Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, obrigada. Gratidão a Ti, Deus. É em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos entoar alguns louvores a Deus. Com bastante alegria, vamos louvar juntos ao nome do Senhor, que é digno de ser adorado. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temam mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temam mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temam mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Seu medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá.
paz em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho só pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Agora vamos acompanhar os nossos avisos, os quais temos assistido a cada domingo matutino e precisamos sempre acompanhar com a devida atenção.
Agora nosso irmão diácono Anilton estará orando ao Senhor, agradecendo pelas ofertas que a Igreja Batista Esperança tem recebido dos irmãos, pelas doações da Cesta do Amor, que os irmãos que têm feito isso sejam grandemente recompensados pelo nosso Deus, porque o nosso trabalho, meus irmãos, no Senhor, ele não é vão. Só Deus pode nos abençoar e nos recompensar. Ele já faz isso, dando a nós a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar com o nosso irmão diácono Anilton. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Paizinho amado e querido e misericordioso, nosso Deus que é amor e que é justiça e que cuida, Pai, dos teus filhos em todo o tempo, Senhor, e é supridor, Pai, de todas as necessidades, Pai, do teu povo, dos teus filhos, dos teus pequeninos, meu Deus. Pai amado, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos deu mais uma manhã abençoada, a oportunidade para cultuar o Senhor, Pai, nessa manhã, meu Deus. Pai, eu oro e agradeço ao Senhor, e louvo ao Senhor pelos nossos irmãos que têm dizimado, que têm ofertado na casa do Senhor, meu Deus, mesmo nesse tempo de dificuldade, Pai, tempo onde a economia tem estado em uma situação diferente, e os teus servos têm sido fiel, meu Deus, em dizimar e ofertar em tua casa, Senhor. Abençoa esses irmãos, continua suprindo as suas necessidades, Pai, não só financeira, mas principalmente espiritual, meu Deus. Gostaria de orar ao Senhor também por aqueles irmãos que não estão tendo condições de estar dizimando e ofertando, Senhor. Alguns que possivelmente foram desempregados, alguns irmãos que possivelmente têm negócios que estão com dificuldade de concretizar e fazer as suas vendas, meu Deus. Eu gostaria de orar ao Senhor, colocar esses irmãos diante do Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor Deus é um Deus supridor das necessidades. O Senhor é um Deus que abre portas aonde não tem, meu Deus. Por isso eu clamo ao Senhor que supra esses irmãos, Senhor, que traga o provento para esses irmãos, meu Deus, também, meu Deus, e que eles possam, meu Deus, abençoar a tua casa também, Pai, com esses proventos, Senhor. Pai, o Senhor é um Deus que abençoa o teu povo na crise, em tempo e fora de tempo. Não há crise para o Senhor abençoar os teus servos. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, meu Deus. Entrega ao Senhor a vida desses irmãos, Pai, que o Senhor abençoe grandemente. Agradecendo ao Senhor também, aproveitando pela vida desses irmãos, meu Deus, que tem levado o alimento, Pai, que tem contribuído na doação de alimento na tua casa, para que esses alimentos sejam distribuídos para outras pessoas que necessitam, meu Deus. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela vida dessas pessoas. O Senhor tem tocado no coração dessas pessoas para estar levando o alimento, meu Deus, para a tua congregação, porque há muita gente, Senhor, precisando, passando por necessidade. O Senhor tem usado pessoas, o Senhor tem usado a sua congregação para estar mantendo, Senhor, mesmo em tempos de dificuldade, para estar mantendo pessoas, levando o alimento, Pai, e suprindo a necessidade daqueles que precisam, Senhor. Eu te agradeço, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. É chegada a hora da pregação da palavra do Senhor. Estamos acompanhando essa série de mensagens que o nosso pastor tem trazido sobre o Sermão do Monte. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a com bastante atenção também acompanhar essa mensagem do Senhor para nós nesta manhã. Eu peço ao nosso irmão Guimarães que esteja agora nos elevando a Deus em oração em prol da pregação do Evangelho do Senhor, da Palavra de Deus. Querido Deus e eterno Pai que se encontra nos céus, queremos agora te pedir humildemente, Senhor, que o Senhor venha falar através do teu servo essa manhã, Senhor, para que a palavra seja dirigida aos corações mais necessitados, Senhor, aqueles que estão precisando ouvir a tua voz, Senhor. Que ele não fale de si mesmo, Senhor, mas que ele seja a boca de Deus, Senhor, para atingir os corações. Pai, visita os lares, ó Deus de amor, que agora estão precisando, ó Deus de amor,
e muito as pessoas que estão necessitadas, não somente espiritualmente, mas fisicamente, Senhor. Aqueles que estão precisando de mantimento, aqueles que estão precisando de um emprego, aqueles que estão precisando, ó Deus de amor, de algo que parece ser impossível, mas como a tua palavra diz, que não há nada impossível para ti, Senhor. Vai de encontro a essas pessoas, Senhor. Vai de encontro de uma forma, Deus de amor, onde elas possam sentir segurança. Porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de cada uma delas. E da forma espiritual também usa o teu servo, Senhor, para que a sua palavra seja pregada e possa sentir alívio aos seus corações. Abençoa a nossa igreja, abençoa todos os ministérios, ó Deus de amor, e faz com que teus filhos cada vez mais estejam firmes, estejam alicerçados em ti, Senhor. É o que pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para a sua família. Como é bom estarmos juntos no monte adorando ao Senhor, aprendendo mais da palavra dele. É interessante e às vezes eu não consigo compreender, como uma criança mesmo, aos pés do Senhor, por que existe algumas repetições na palavra de Deus. Então, o que é que acontece? A gente chega num ponto desse maravilhoso Sermão do Monte, em que o próprio Senhor Jesus Cristo ele já nos ensinou a respeito dos tesouros no céu. Por exemplo, a gente viu em Mateus, no capítulo 6, versículos dos 19 ao 21, a gente já aprendeu sobre tesouros nos céus e sobre as riquezas. Por que Jesus vai bater nesse ponto mais uma vez? Falar sobre Deus e as riquezas. É para chamar a nossa atenção. Então a gente aprende, por exemplo, quando a gente vê um bebê nascendo, o bebê ele nasce, já viu como o bebê nasce? Ele nasce com os punhos fechados, como se ele tivesse preparado para segurar aquilo que pertence para ele, que pertence a ele, né? E quando o homem ele acumula riquezas, materiais, ele se sente como um rei conquistando os seus súditos. E pior, quando ele gasta dinheiro, ele se sente como um general que envia exércitos ao combate para fazer a sua vontade. Então Jesus ele ensina e reensina sobre a avareza, porque essa característica ela é natural do homem sem Cristo. O homem ele gosta de acumular e ele gosta daquilo que ele acumula. Ele encontra satisfação naquilo que ele pode agarrar, naquilo que ele pode ver, naquilo que ele pode segurar junto de si. Então, no Sermão da Montanha, o Senhor ele advertiu os seus ouvintes do amor às coisas materiais. É por isso que há uma aparente repetição em Mateus, dos versículos, capítulo 6, dos 22 ao 24. O Senhor ele continuou a mostrar o perigo do amor aos bens materiais. E ele nos disse o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos eles forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então repare que Deus ainda alerta com relação aos bens materiais. E essa questão dos olhos que Jesus traz como ilustração é porque os judeus eles usavam o olho de uma maneira figurada no sentido moral. Por exemplo, ter o olho mau significava ter uma visão distorcida das coisas. O indivíduo, por exemplo, que pode focalizar ambos os olhos claramente num determinado objeto, ele consegue ver sem distorção alguma. Mas o que não consegue e não tem essa capacidade de focar os dois olhos tem justamente uma visão distorcida. É alguém que tem dificuldade para enxergar com clareza aquele objetivo. E o problema físico da visão distorcida ensinava aos judeus uma verdade espiritual muito profunda. Qual era essa verdade? É que o homem pode ter uma visão pervertida das coisas e não entender a sua verdadeira natureza, ou seja, os seus verdadeiros valores ou a sua verdadeira dignidade. Então, meus amados, ter uma visão clara, não distorcida, ou como diz o Senhor, uma visão boa, significava uma perspectiva adequada.
O contrário disso era uma visão dupla ou um ponto de vista distorcido. Por isso que Jesus ele volta a bater nessa tecla, nesse ponto do Sermão do Monte. Porque esse conceito judaico provinha justamente de diversas passagens do Antigo Testamento que tratava do assunto. Por exemplo, quando a gente vai para Deuteronômio, está lá escrito o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. O texto prossegue dizendo o seguinte: guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos, olha só, os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhe deis nada. E ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, é algo que a Bíblia já fala a respeito dos olhos. Moisés, ele ensinou aos filhos de Israel a respeito da responsabilidade para com aquele irmão que estava passando necessidade. E olha, se a necessidade de um irmão chamasse a atenção de alguém e este alguém, esta pessoa, viesse ali fechar o coração e recusasse a dar o que essa pessoa necessitava, tal pessoa tinha um coração perverso. Esse indivíduo a Bíblia descreve como alguém que estava cego e a sua visão era distorcida justamente pela ganância. Porque ele até admitia a necessidade da pessoa, mas ele amava tanto as suas posses ao ponto de se recusar a contribuir para a necessidade do irmão necessitado. Então Moisés disse que essa atitude era a prova de um coração mau. O olho mau, da mesma maneira, revelava a visão distorcida das coisas e refletia uma perversão moral. Por isso que Jesus está trazendo isso. Aí a gente busca sabedoria na palavra do Senhor e encontramos a mesma verdade apresentada em Provérbios. Está lá escrito o seguinte: não comas o pão daquele que tem olhos malignos. Olha só. Nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Isso está lá na versão revista corrigida da palavra do Senhor. Porque aqui Salomão falava do banquete de um homem rico. Se ele tiver olhos malignos, ele vai se ressentir do alimento que você come e o coração dele será controlado justamente pela amargura, por ver as coisas distorcidas. Ele pode até ter abundância, mas ele chora porque ele vê você comer. É isso que a Bíblia ensina. Por isso Salomão ainda disse: não comas o pão daquele que tem olhos malignos. Irmãos, o olho maligno falava de uma visão distorcida do valor das coisas. Olha como esse ensino é profundo, por isso a repetição. Ainda em Provérbios a gente aprende o seguinte: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que há de vir sobre ele, porque há de vir penúria. Enfatizo, o homem que se curva a qualquer esforço para acumular bens materiais tem olho mau, tem visão distorcida do valor e da permanência da riqueza. Por quê? Porque ele acha que ele pode reter a riqueza para sempre e não percebe, como diz o apóstolo Paulo, que nada a gente trouxe para este mundo, nem poderemos levar nada daqui. Ele toma o que é passageiro e ele atribui um valor eterno. Essa visão, meus amados irmãos, ela é distorcida. Por isso que Salomão disse que isso revela o olho mau. Então, não é à toa que Jesus ele repete. Desses textos do Antigo Testamento, a gente pode ver que, embora as palavras do Senhor nos pareçam estranhas, porque a gente não usa as mesmas expressões idiomáticas na nossa cultura, mas na mente dos ouvintes que estavam ali com Jesus naquele tempo, elas continham um conceito muito firmado. Eles entenderam a ilustração do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: são os olhos a lâmpada do teu corpo. É o olho que traz luz, de modo que o homem possa enxergar com clareza. É óbvio que onde não existe luz não pode se ver nada.
Por isso Jesus ensinou a lição moral e ética de que, se não houver luz vinda de Deus, não pode haver interpretação adequada daquilo que tem verdadeiro valor. Até que a luz de Deus brilhe sobre algo, não conheceremos o seu verdadeiro caráter. Meus amados irmãos, como os fariseus eles tinham uma opinião distorcida do valor dos bens materiais, das riquezas, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve de dizer o seguinte: se porém os teus olhos eles forem maus, ou seja, como são, se tiverem uma opinião distorcida do valor dos bens materiais, todo o teu corpo estará em trevas. Aquilo que os fariseus julgavam ser bênçãos de Deus, Jesus disse que era prova de uma visão distorcida das trevas. E isso era o interior dos fariseus e daqueles que cobiçavam mais ainda. Os rabinos, por exemplo, eles haviam ensinado que o modelo de conservar a saúde da alma era dar generosamente. Ser avarento era distorcer a visão. Se alguém era avarento, o olho da alma estaria cego. Só que os fariseus eles ignoravam esse ensinamento, o ensinamento dos rabinos. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse que eles estavam em cegueira ou em trevas, o que é muito pior. Meus queridos, se a pessoa não tiver visão correta das coisas materiais, terá visão distorcida da vida como um todo. Se ela tem visão dupla concernente às coisas materiais, ela vai adotar um conjunto de alvos falsos para a vida. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa ela vai se sujeitar às coisas materiais e elas acabarão escravizando a pessoa. A ganância pelas coisas ou pelo dinheiro é um senhor implacável, por isso que não dá para servir a dois senhores, é o que Jesus Cristo nos disse. Os desejos dos entes queridos, as necessidades dos parentes e amigos, as exigências do país, da honra, do conforto e até da própria saúde podem ser menosprezadas por conta da avareza. O homem, ele abandona tudo quando a aquisição de dinheiro começa a se tornar obsessão na sua vida. Meus irmãos e meus amigos que me ouvem, a avareza é o senhor mais impiedoso do mundo. Jesus esclareceu esse ponto ao dizer que ninguém pode servir fielmente a dois senhores ao mesmo tempo. Jesus Cristo disse: ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e irá desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É por isso que há esse combate, essa luta entre Deus e as riquezas, ou entre Deus e a Mamon. É apenas uma personalização do principal rival de Deus, que é o amor ao dinheiro ou aos bens materiais. Jesus ele considerava a aquisição de riquezas como um alvo que levava o homem à mais profunda escravidão, que o iria impedir de desempenhar a sua responsabilidade como um servo de Deus, o servo de Jesus Cristo. Agora, a gente aprende que ele se torna escravo do dinheiro quando ele ama o dinheiro e ele vai servir mais ao dinheiro e não vai servir a Deus. Quando o homem ele é consumido pela paixão do acúmulo de bens materiais, não há lugar para outro amor. O Senhor, ele não condenou, mais uma vez, a gente já aprendeu isso, ele não condenou a posse de riquezas. Já vimos isso no estudo anterior. Ele condenou ser possuído pelas riquezas. Ele considerava o amor do dinheiro como uma brutal idolatria. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreveu: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é que faz parte dessa natureza? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Meus amados, avareza é idolatria. Os filhos de Israel no Antigo Testamento, por exemplo, eles menosprezaram a Deus, que tinha o direito de governar sobre eles por ter Deus tirado o povo do Egito, e se submeteram aos seus deuses, aos deuses das nações pagãs. Paulo disse que quando o homem ama ao dinheiro, igualmente rejeita o direito do Deus Todo-Poderoso que o redimiu de governar sobre ele e se submete justamente a outros deuses. É aí que mostra o cenário da luta entre Deus e as riquezas, Deus e Mamon.
a gente aprende que a riqueza ela é vista na Bíblia como algo dado em confiança, dado por Deus em confiança. Nunca a riqueza é considerada como um fim, mas como um meio de atingir um fim. Ela é vista como uma bênção de Deus que traz consigo responsabilidade. O que Deus confia aos homens não deve ser usado para desfrute egoísta, mas para benefício e bênção de outros. Meus irmãos, o homem não pode ser justo e avarento ao mesmo tempo, assim como não pode ser piedoso e ganancioso. O homem não pode amar a Deus e as coisas materiais. Não pode, ao mesmo tempo, ser servo fiel de Jesus Cristo e se vender como escravo do dinheiro. Há profundidade nesse ensinamento. É por isso que o nosso Senhor Jesus, ele lidava com atitudes básicas para com a vida. Na verdade, ele formulou a seguinte pergunta: para você, qual é o mais alto bem na vida? Em nossa época, meus irmãos, multidões teriam de confessar que medem a virtude pelas posses materiais acumuladas. Isso é trágico. Essa é uma revelação da visão distorcida do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse, que é mergulhar a alma em trevas mortais. Essa passagem, ela nos convida a examinar bem as coisas das quais damos valor e fazer a seguinte pergunta: se esses bens me fossem tomados, me fossem tirados de maneira repentina, qual seria minha riqueza? Ouça de novo a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podemos servir a Deus e também ao principal rival de Deus, que são as coisas materiais. O que realmente importa na vida, o ouro, a piedade, Deus tem nos ensinado. O nosso próximo assunto, ele vai fechar a penúltima parte do Sermão do Monte, que está dividido em 3 partes, são 3 capítulos, Mateus capítulos 5, 6 e 7. Nós vamos aprender sobre a irracionalidade da preocupação, ou seja, como lidar com a ansiedade através do ensino do Sermão do Monte. Agora eu começo a entender por que Jesus ele falou muito a respeito de bens materiais, a respeito de dar valor a essas coisas e não dar valor a Deus. Porque essas coisas poderiam mais cedo ou mais tarde serem retiradas das nossas vidas e muitas pessoas não sabem lidar com a falta dessas coisas quando colocam a sua confiança nessas coisas. É por isso que o fechamento dessa parte do Sermão do Monte, através do ensinamento sobre ansiedade, Jesus Cristo precisava deixar os discípulos e os seus seguidores muito bem preparados através desse ensinamento. É como uma criança, eu comecei falando a respeito de ser criança em Cristo. É como um pai ensinando a uma criança. Ele precisa repetir várias vezes o mesmo ensinamento para que a criança crie raízes e aprenda a obedecer ao seu pai. Assim é Jesus Cristo conosco. Não é à toa que houve uma necessidade de aprofundar ainda mais o ensino sobre a questão dos bens materiais, tesouros no céu e as posses que as pessoas davam mais valores do que ao próprio Deus. Eu espero você no próximo estudo, nós vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por cuidar de nós. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus. Obrigado por nos manter sadios espiritualmente. Obrigado por nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. Nos manteremos firmes, Senhor, no monte, para ouvir as Tuas palavras, Senhor, e entender que o Senhor pronunciou como aquele que tem plena autoridade, Senhor. Obrigado por nos ensinar, obrigado por mais este dia, Senhor. Recebe todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é digno, meu Pai. Nós te agradecemos e oramos no Teu maravilhoso e precioso nome, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Desejo a você um excelente dia na paz do Senhor Jesus Cristo.